Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, na terça-feira a Apple lançou os novos iPads. Os novos iPads Pro de 11 e 13 polegadas equipados com o chip M4, primeiro produto da Apple com o chip M4. E o iPad Pro de 13 polegadas, galera, é o produto mais fino que a Apple já fez, com apenas 5,1 milímetros de espessura, tá? E também lançou os novos iPads Air, que apesar de ter mantido o design da geração anterior, substituiu o chip M1 pelo chip M2 e lançou um novo iPad Air de 13 polegadas. Beleza? Então, fica comigo logo após a vinheta que eu te conto tudo sobre esses novos iPads. Então, galera, estamos aqui no site da Apple e vamos lá. Eu coloquei já o iPad Air novo, de 11 polegadas, o Air de quinta geração, tá? Que é o modelo anterior com chip M1, e o iPad de 10ª geração, belezinha? Vamos lá. O iPad Air de quinta geração ele foi descontinuado, então nós temos aqui o novo modelo. Vamos desconsiderar os preços da Apple Brasil, né, que a gente sabe que os preços são extremamente altos aqui no site, mas eu quis deixar para vocês terem uma noção das diferenças, tá? E se de repente vale a pena você ir para o iPad de 10ª geração, ou se de repente você pega um iPad Air de quinta geração em alguma loja por aí, né, ou quem sabe já o de nova geração. Galera, o iPad Air novo, ele aumentou 0,1 polegadas, tá? De 10.9 passou para 11, tá? Enquanto de quinta geração e o iPad de 10ª geração estão com 10.9. O que acontece? Os três são equipados com a tela Liquid Retina, ampla tonalidade de cores P3, tanto nos Air, mas o iPad de 10ª geração tem o padrão sRGB. Os três têm True Tone e os iPads Air, eles têm um revestimento anti-reflexo, mas é aquele negocinho muito leve. Esquece que não vai refletir mesmo, que vai, tá? Vai refletir. Vamos para a parte dos chips, que é aqui que o negócio muda de figura. O novíssimo Air tem o chip M2, tem 8 núcleos de CPU, 10 de GPU e tem a Neural Engine de 16 núcleos. O anterior tinha 8 de CPU, 8 de GPU e a Neural Engine também de 16. E o iPad 10, né, o iPad de 10ª geração, ele tem o A14, que é o mesmo chip que equipa o iPhone 12, toda a linha iPhone 12. Que tem uma CPU de 6 núcleos, uma GPU de 4 núcleos. E também tem uma Neural Engine de 16 núcleos. Então pode ver, galera, que assim, o pulo que você dá do iPad de 10ª geração para o iPad Air de quinta geração com o M1 é muito grande, tá? Se a gente passa do M1 para o M2, também a gente já vai ter mais um ganho, mas obviamente não é tão perceptível quanto você vai perceber, sei lá, de um A14 para um M1, beleza? Quando falamos de câmera, os três possuem uma câmera traseira principal e única de 12 megapixels que é capaz de gravar vídeos em 4K. Aí, galera, é o seguinte, olha só. O iPad de 10ª geração foi o primeiro iPad a colocar a câmera no formato horizontal. Então, ao invés de ela ficar, por exemplo, se você pega um smartphone que tem a câmera aqui em cima, o iPad de 10ª geração, ele deixava a câmera aqui, certo? O iPad Air de quinta geração, ele tem a câmera em cima, já o novo iPad Air de 11 polegadas, ele já tem a câmera na mesma orientação que o iPad de 10ª geração. Então, para você fazer suas videochamadas, a capinha deixa o aparelho na posição horizontal, então fica muito mais fácil para você não ficar com a cara torta olhando para o canto aqui, beleza? Então, todos eles suportam o palco central, né, que faz com que você se enquadre na câmera. Todos eles têm porta USB-C, todos eles têm Touch ID.
Todos eles têm alto-falantes estéreo, né, com 2 microfones. O iPad de 10ª geração e o iPad Air de 5ª geração possuem Wi-Fi 6, enquanto o Air atual possui Wi-Fi 6E. Todos eles têm a versão com 5G. E aí, galera, agora temos diferenças quando nós falamos de Apple Pencil, tá? Se você pega o iPad de 10ª geração ou o iPad Air de 5ª geração, eles são compatíveis com o Apple Pencil USB-C. A USB-C ela é compatível com todos os iPads que tem porta USB-C, tá? Então ela funciona em tudo. Porém, o iPad de 10ª, ele é compatível com o Apple Pencil de 1ª geração, que é aquela que tem o Lightning em cima. Tem o Lightning, você tem que comprar um adaptador de USB-C para Lightning para carregar a caneta. Muito ruim, certo? Então, no caso, para o iPad de 10ª geração seria mais interessante a Apple Pencil com USB-C. O Air de 5ª geração, ele já é compatível com o Apple Pencil de 2ª geração, que você carrega magneticamente na parte de cima, né, do seu iPad. Ele faz o pareamento e o carregamento por indução, tá? Encosta, é magnético, ele gruda e beleza. Ou com a USB-C, né, o Apple Pencil USB-C. E o novo iPad Air de 11 polegadas, galera, ele já é compatível com a Apple Pencil Pro. Como a câmera está em cima, a Apple teve que pegar e mudar a posição dos ímãs para grudar. Então você pode usar a USB-C, Apple Pencil USB-C, ou somente a Apple Pencil Pro. Então, esses novos lançamentos da Apple, você é obrigado a usar a caneta USB-C ou a Apple Pencil Pro. Então, eu tenho a Apple Pencil de 2ª geração. Não vai funcionar. Fechou? Então já fica o recado aí se você comprar esses novos iPads. Tem que ser a Apple Pencil USB-C ou a nova Apple Pencil Pro. O Smart Keyboard que você tinha para os iPads Pro e Air anteriores funcionam no novo iPad Air. Beleza? Então, se você tem... eu tinha o iPad Pro de 11 polegadas, eu tenho a Magic Keyboard aqui. Perfeito, pode usar no novo iPad Air sem problema nenhum, tá vendo? Então tá escrito aqui, ó, compatível com Magic Keyboard, tá? E aqui também compatível com Magic Keyboard. E o de 10ª geração ou o Air de 5ª geração também são compatíveis com o Magic Keyboard Folio, tá? Que daí já é uma coisa diferente, tá? E o iPad de 10ª somente o Folio. Fechou? Capacidade. Graças a Deus a Apple eliminou os modelos de 64 GB, já estava mais do que na hora. Então agora nós temos o novo Air, não importa se é o de 11 ou de 13, com 128, 256, 512 ou 1 TB. Quando a gente fala de tamanho e peso, nós temos aqui a mesma altura, a mesma largura, a mesma espessura, mesmo peso, tudo igual, galera, praticamente, quando a gente faz essa avaliação aqui, tá? O de 10ª geração já é um pouco mais largo e mais pesado, tá? Na questão de tela, todos eles possuem a mesma resolução, todos eles são IPS, todos eles têm o mesmo brilho de 500 nits. Porém, quando a gente compara o Air, os dois modelos do Air com o iPad de 10ª, nós temos tela totalmente laminada no Air, então a tela parece que ela está mais próxima ao vidro. Se você pegar o iPad de 10ª, já dá uma sensação que você está vendo uma camada, alguma coisa assim, antes de chegar. Então dá diferença, tá? Então, no caso, totalmente laminado, a tela dos Air tem esse revestimento anti-reflexo, que eu falei, é muito pouca coisa, não é esse novo vidro nano texture que nós temos no iPad Pro de 1 TB ou 2 TB, tá? Não tem nada a ver. Todos eles têm o True Tone, todos eles têm, no caso os dois Air, tem essa tonalidade de cores P3 contra o sRGB do iPad de 10ª geração. E no iPad Air novo nós temos o cursor do Apple Pencil. Provavelmente deve ser por causa do Apple Pencil Pro, ou será que não? Aí eu já não sei explicar, tá? Só estou lendo mesmo as informações aqui. Agora, galera, falando dos chips, como eu tinha falado anteriormente, o novo Air tem o chip M2, que era o que estava equipando o antigo iPad Pro, tá?
Então já é um chip que você vai ter mais núcleos de GPU, já é mais forte, você já tem um pouco mais de largura de banda, então já vai ter alguns benefícios aí, tá? Então, eu só coloquei o iPad de 10ª geração aqui nesse balaio, galera, para vocês verem que realmente tem uma diferença muito grande do iPad de 10ª para o iPad Air, tá? Lembrando que, novamente, não vamos colocar os preços do site da Apple Brasil em jogo, porque são produtos extremamente caros aqui. Mas quando você pega, por exemplo, em outras lojas, você chega a encontrar o iPad Air na faixa de 3.400, 3.500, a geração passada de 64 GB, ok? Então, o iPad de 10ª você já vai achar na faixa de, sei lá, 1.900. Aí, se você quer um tablet bacana, não vai usar para coisas mirabolantes, o iPad de 10ª vai dar um bom caldo. Agora, se você já quer pegar e investir um pouquinho mais na parte de edição, quer jogar com mais qualidade e tal, o Air já vai ser uma escolha mais acertada. Beleza? Todos eles, a Apple garante 10 horas de duração de bateria para você assistir vídeos ou navegar na internet, 9 horas caso use a versão com conectividade celular, e você pode fazer a recarga via USB-C tanto no computador quanto adaptador de energia. O Apple Pencil, aqui agora nós temos as diferenças, né? Que o Air de 11 é compatível com o Apple Pencil Pro, que daí no caso tem esse emparelhamento e recarga sem fio, fixação magnética, precisão absoluta, baixa latência, sensibilidade à inclinação, sensibilidade à pressão, 2 toques para você mudar a ferramenta, você tem a função de apertar, você tem rotação, você tem resposta tátil e compatibilidade com o app Buscar. Beleza? Quando a gente compara com o Apple Pencil de 2ª geração, nós não temos o apertar, a rotação, a resposta tátil e a compatibilidade com o app Buscar. Quando a gente compara com o Apple Pencil USB-C, aí nós só fazemos o emparelhamento e a recarga dela via USB-C. Ela tem fixação magnética, mas é só para grudar mesmo, não recarrega. Tem baixa latência, tem precisão e sensibilidade de inclinação, mas não tem sensibilidade à pressão e não tem mais nada. Beleza? Então, essas são as diferenças das Apple Pencil aí. É claro que a Pro, ela mantém o mesmo preço da de 2ª geração, mas você já tem alguns recursos a mais e, obviamente, você tem que ter um iPad compatível para isso. Ou os novos Air, ou os novos iPads Pro. Fechou? Os teclados aqui, tudo certinho. As câmeras. A câmera do novo iPad Air já é compatível com o HDR4, né, o Smart HDR4, enquanto os outros eram a versão 3. Todos eles têm a mesma câmera com abertura f1.8 de 12 megapixels, com zoom digital até 5 vezes. Todos eles fazem gravações de 4K até 60. A câmera frontal faz gravação Full HD, né, de 30 ou 60 quadros, ou 25 quadros, se vocês quiserem. É a mesma câmera, tá? Só que agora já está com HDR inteligente 4. Belezinha. Áudio. Todos eles têm 2 microfones com alto-falantes estéreo. Se eu colocar o iPad de 13 polegadas aqui, o iPad Air de 13, ele vai ter o dobro do bass, né, do baixo, na questão do som. Tá? Então essa é a diferença que você vai ter no iPad Air de 13 polegadas. E todos eles são compatíveis com o Touch ID, beleza? Você também pode usar o Apple Pay, autenticando com o Touch ID. Todos eles têm o comando da Siri. E as conexões sem fio aqui, o que nós temos já de interessante é que, como eu falei anteriormente, o iPad Air de 11 polegadas agora, ele tem o Wi-Fi 6E contra o Wi-Fi 6 dos outros. O Bluetooth do Air de 5ª geração é 5.0, o do iPad de 10ª é 5.2 e 5.3 agora no Air atual. Belezinha? O novo Air só tem entrada para eSIM. Você não tem mais entrada gavetinha do chip físico. Todos eles têm USB-C ou Smart Connector. E todos eles têm os mesmos sensores. Beleza? Então, essas são as diferenças do iPad, dos iPads aí, tá?
Pode ver, se eu colocar o iPad Air de 13 polegadas aqui no balaio, vocês vão ver que é praticamente tudo igual, galera. Vamos ver quando a gente chegar em alguma diferença aqui. É claro, vai ser mais pesado, é maior, tal. Vamos ver se a gente acha a parte no som aqui. Você vai estar falando aqui o dobro do baixo. Aqui, ó. Alto-falante estéreo horizontal com o dobro de graves. Beleza? Então, essa é a única diferença, tirando, obviamente, o fato da tela ser maior. Tá? Você vai ter mais grave com o modelo de 13 polegadas. E nisso a gente encerra o comparativo sobre os iPads Air. Fechou, galera? Bom, é isso aí. Então, vocês viram aí o comparativo do Air atual com o Air 2022 com o iPad de 10ª geração, tá? Então agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos falar da estrela da apresentação que causou uma polêmica sobre o comercial que a Apple veiculou. Bom, galera, vamos lá. Agora, aqui no site da Apple, nós temos o comparativo entre o novo iPad Pro de 13, o antigo iPad Pro de 12.9 e o antigo iPad Pro de 11 polegadas. Pode ver que tem aqui 6ª geração, 4ª geração, foi porque eles são da mesma geração de iPads, foram lançados juntos, mas esse de 11 veio depois, tá? Por isso que está aqui como 4ª geração. Então vamos lá, pessoal. O que nós tínhamos de diferença? Então, do iPad Pro 2022 para agora, também tivemos um acréscimo de 0,1 polegadas de tela, tá? Aí, vamos lá. O de 13 atual e o do ano passado, eles têm essa tela Ultra... na verdade não, já ia falar errado. O novo tem essa tela Ultra Retina XDR. O anterior tinha essa tela Liquid Retina XDR e o de 11 a tela Liquid Retina. O que acontece? O de 11 tinha uma tela LCD, o de 12.9 tinha uma tela de mini LED e agora a versão M4, tanto de 11 quanto de 13, possuem esse painel Ultra Retina XDR, que no caso são duas telas OLED, a tecnologia Tandem OLED. Tá? São dois painéis de OLED, um em cima do outro, para garantir que ia dar mais brilho, beleza? Os três são compatíveis com ProMotion, que aí é o nome que a Apple dá para os 120 Hz de atualização da tela. Eles são compatíveis com ampla tonalidade de cores P3, tem True Tone, eles têm esse revestimento anti-reflexo, porém, os novos modelos de 11 e 13, se você escolher a versão de 1 ou 2 terabytes, você tem esse vidro fosco novo, tá? Na verdade não é fosco entre aspas, é fosco mesmo, que é esse nanotexture, tá? E quem usou falou que é muito legal, e se você coloca lado a lado é absurdo mesmo. A borda dele não é fosca, somente a tela, então é muito bacana ver a diferença que dá de você olhar para a borda, para a tela, porém somente nas versões de 1 ou 2 terabytes que está disponível para compra, tá? E esses que você escolhe com esse vidro nanotexture, você tem aquele paninho da Apple, tá? Vem junto na embalagem que falou que é o jeito correto de limpar é com aquele paninho, né? Mas daí tem toda a instrução. Vamos lá. Novo chip M4, primeiro produto da Apple que tem o M4 sendo comercializado, antes mesmo dos Macs, tá? Mac parou no M3 por enquanto, e agora nós temos o iPad fazendo a estreia do chip M4, tá? Enquanto os iPads Pro de 2022 tinham o M2. Galera, o que nós ganhamos aqui em números, tá? Não vamos falar de especificações aprofundadas aqui. Antes nós tínhamos 8 núcleos de CPU e 10 de GPU, agora temos 10 e 10 e continuam com os mesmos 16 núcleos da Neural Engine, porém agora está muito mais avançado. Quando a gente fala de câmera, galera, os iPads Pro 2022 eles tinham a câmera principal e a ultra-wide e o sensor LiDAR com um flash, tá? Nos iPads Pro novos agora,
foi perdido a câmera ultra grande angular, a câmera ultra wide, só temos agora a câmera principal de 12. Os três iPads são compatíveis com vídeo 4K ProRes, tá? Quando a gente fala de câmera frontal, agora os iPads novos têm a câmera no formato horizontal. Então, como eu mostrei antes no iPad Air, a câmera está aqui ao invés de estar aqui, né? Como está mostrando aqui no desenho, tá? Eles são compatíveis com o palco central e como são iPads com Face ID, eles têm o sistema de câmera TrueDepth, tá? Que é para funcionar o Face ID. A porta USB-C deles é compatível com Thunderbolt, tá? É USB 4 com Thunderbolt. Tá aqui, Face ID. Temos aqui os alto-falantes. Eles agora são todos com Wi-Fi 6E. Permaneceu, não mudou nada, né? Poderia ter vindo um Wi-Fi 7 com M4, mas veio 6E. Todos eles têm 5G. Apple Pencil vem aquela salada de fruta agora, tá? Se você tem um iPad Pro da geração anterior, ou de repente o iPad Air, né, da geração passada, e você tem Apple Pencil de segunda geração, você não vai poder utilizar. Você vai ter que comprar a Apple Pencil Pro, tá? Ou, se você tem a USB-C, funciona normalmente. O Magic Keyboard, galera, também mudou. Se vocês olharem o desenhinho, tá vendo que tem umas teclinhas achatadas aqui em cima? Porque agora ele tem uma fileira da tecla de função, tá? Isso não tinha nos anteriores, então não adianta você querer instalar o Magic Keyboard anterior nesse que não vai funcionar e vice-versa, fechou? Então esses novos Magic Keyboards só são compatíveis para os iPads Pro. Agora eles têm a base de alumínio, né? O Palm Rest é de alumínio, antes era tipo um tecido. O trackpad aumentou e tem resposta tátil, então assim, tá muito chique e continua extremamente caro, tá? Capacidade, a Apple cortou os modelos de 128 GB, né? Graças a Deus, pelo preço que custa, poderia já começar em 512. Então agora temos 256, 512, 1 ou 2 teras. Espessura, galera, que nós tínhamos 6.4 no iPad de 12.9 e 5.9 no de 11. Galera, nós temos 5.1 polegadas no de 13 e 5.3 no de 11. Tá? Então, assim, o peso que era 682 gramas passou para 579. Galera, mais de 100 gramas de diferença. Tá? Para dizer a verdade, 103 gramas de diferença mais leve que tá o novo iPad Pro. Absurdo, absurdo. Tá? E se você vai do Wi-Fi mais conectividade celular, pesava 684, agora ele pesa 582. 102 gramas. Aqui na tela, novamente, nós temos essa Ultra Retina XDR, OLED em camada dupla, certo? Pode ver que o iPad Pro de 11 era retroiluminada por LED com tecnologia IPS, o de 12.9 retroiluminada por mini LED com tecnologia IPS e agora o Tandem OLED, né? OLED de camada dupla. Eles possuem os 264 pixels por polegada. O brilho que era de 600 nits para conteúdo SDR no iPad Pro, tanto de 11 quanto de 12, passou para 1000. O de 12.9 ele tinha o brilho de XDR, era de 1000 na tela toda, com um pico de 1600 para HDR. E agora é 1000 também na tela toda, com 1600 também. Então, quer dizer, você pegou uma tela OLED, aumentou o brilho por causa desse tandem OLED, conseguiu manter o mesmo brilho da LCD aqui, tá? 1600 nits aqui. Revestimento, resistente a impressões digitais de oleosidade, totalmente laminado, anti-reflexo, opções de tela com vidro nanotexture nos modelos de 1 tera ou 2, tecnologia ProMotion, ampla tonalidade de cores, né? P3, True Tone. E aqui tá Apple Pencil sobre a tela, Apple Pencil sobre a tela, e agora aqui temos cursor da Apple Pencil. Então, novidade aí que chegou para os iPads Pro e também para o iPad Air novo. Chip M4. Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Se você escolher a versão de 25512, ele tem 9 núcleos de GPU, que são 3 de desempenho e 6 de eficiência. Se você escolhe 1 ou 2 teras, você tem 4 núcleos de desempenho e 6 de eficiência.
Eles possuem os mesmos 10 núcleos de GPU, porém aqui agora nós temos compatibilidade com o Ray Tracing, que começou nos chips M3, tá? E como não tivemos iPad com M3, então o Ray Tracing faz a estreia nos iPads com o chip M4. Nós temos aqui 120 GB de largura de banda contra 100 GB do chip M2. Aqui nós também tínhamos 8 ou 16 GB, dependendo da capacidade. Então, se você escolhe 25512, 8 GB de RAM. Se você escolhe 1 TB ou 2 TB, 16 GB de RAM. Mas nos 16 GB de RAM você tem um núcleo a mais de desempenho de CPU. Fechou? Agora nós temos compatibilidade 8K. Antes era só 4K. Foi o que mudou. E temos essa decodificação AV1. Novidade aqui também no chip M4, tá, dos iPads. Também continuam com as mesmas capacidades aí de bateria, aí 10 horas de navegação na internet, 9 horas se for por dados. A recarga pode ser feita com carregador que vem na caixa. Alguns países da União Europeia não vem mais com carregador, a caixa está fina, mas Estados Unidos, Brasil vão ter o carregador na caixa. Então aqui falando do Apple Pencil Pro, tudo que eu já falei na parte do iPad Air. Os teclados, aqui no caso agora o teclado novo, ele tem 14 teclas de função, então para você baixar, aumentar o volume, dar play, pause, próxima faixa, não sei o que, baixar o brilho da tela, bloquear o dispositivo. Então você tem tudo isso que você não tem no Magic Keyboard da última geração, tá? A câmera aqui, 12 megapixels, tal. Não temos aqui, obviamente, a ultra grande angular de 10. Temos o HDR4 para todos aqui. Capacidade de vídeo também 4K 60 para a câmera traseira. E agora podemos fazer gravação de vídeo ProRes até 4K com gravação externa, tá? Então podemos plugar um dispositivo para fazer a gravação de vídeo, tipo que a Apple apresentou com os iPhones 15 Pro. Você pode conectar direto na porta USB-C, um pendrive ou um HD externo, e você pode fazer a gravação e jogar direto para lá. Fechou? Então isso é uma coisa que não tinha nos iPads anteriores, e agora você tem com os novos iPads. Câmera frontal, eles continuam com gravação somente Full HD 60, não temos melhoria nessa parte. Áudios, 4 alto-falantes para todos eles, porém os iPads de 2022 tinham 5 microfones com qualidade de estúdio, agora caiu para 4. Um vídeo que eu vi aparentemente não mudou muita coisa, não sei se foi a posição, o que eles fizeram, mas aparentemente continua muito bom. Temos aí o Face ID, reconhecimento pela câmera TrueDepth. Você pode usar o Apple Pay fazendo a autenticação pelo Face ID em aplicativos e sites, tá? Não tem NFC, não vai na maquininha do mercado e querer usar que não vai funcionar. Temos a Siri, todos eles com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Tudo certo, tudo certo. Novamente não temos mais a gavetinha do chip, somente eSIM. Thunderbolt com USB 4. Os mesmos sensores. E isso encerra o nosso comparativo, beleza? E é isso aí, galera. Então, um vídeo que não ficou muito curto, mas eu tentei mostrar para vocês todas as diferenças. São dispositivos que, quem sabe, mais para frente eu tenha a possibilidade de testar um deles, pelo menos. Mas gostei muito. Recentemente, eu tive com os amigos da Smart Shop e eu tinha testado, há um tempo atrás, o iPad Pro M1. Muito bacana, muito bacana. E recentemente eu testei o iPad Air M1 e gostei muito, tá? É claro que quando a gente fala do nome Pro, o nome Pro brilham os olhos, a gente sabe que tem todas as melhores tecnologias da Apple estão lá dentro, mas o Air tá muito interessante e esse Air M2, não tendo já a versão de 64 GB, galera, sem brincadeira, se de repente via importação vocês acharem esse tablet na casa dos R$4.000, vale muito a pena. Porque de repente você pode comprar uma capa teclado de terceiros ou comprar teclados mesmo se você tem algum suporte. E você pode usar o iPad para fazer edição, você pode comprar a Apple Pencil USB-C, que vai ser mais barata, ou comprar alguma caneta compatível
tá? Mais barato ainda do que os acessórios oficiais da Apple, e você pode fazer uma edição legal, porque você tem o Final Cut disponível para iPad, tá? Obviamente somente com chip M1 para cima que você vai poder rodar o Final Cut Pro nos seus iPads. Então, diferente da versão de Mac, onde você faz uma compra única, na versão de iPad você faz assinatura. E se eu não me engano são 30 e poucos reais por mês, eu não lembro exatamente aqui, mas é bem interessante porque você tem um software que é extremamente completo, está totalmente traduzido para a linguagem de telas touch. Funciona muito bem, já vi vários vídeos, a galera elogia bastante. Obviamente ele não vai ser tão completo quanto a versão de Mac, mas para você fazer edições aí, que nem o meu nível de edição, que é extremamente básico, acho que seria sensacional utilizar. Mas é claro, nós também temos o LumaFusion, temos aí o CapCut e diversos outros softwares de edição no mercado, tá? Então assim, galera, gostei muito, muito, muito. Eu quero ver se futuramente eu consigo ver se eu trago um iPad Air, né? Vai ser mais fácil um Air do que um Pro aqui no canal, tá? Se for o Air M2, então, pode ser de 128 mesmo, que já vai estar de excelente tamanho. E, assim, gostei muito desses novos dispositivos aí, achei que a Apple mandou super bem. A gente sabe que, quando falamos de produtividade em modo geral, os Galaxy Tab, eles estão na frente por causa de modo DeX, principalmente a linha S9, que veio com teclado e caneta na caixa. Você acha um S9 hoje por faixa de R$4.000, mas a gente sabe que o diferencial da Apple é o chip M. E o chip M2 vai ser incrível para fazer edições, exportação vai ser muito mais rápido, e a gente sabe da qualidade dos aplicativos que os desenvolvedores fazem para iPad. Infelizmente, Android, a Samsung, ela vai nadando contra a maré. Parece que o Google começou a dar um pouquinho mais de atenção, só que a Apple, desde que ela adotou o iPad OS, que é muito limitado para você fazer muitas coisas, eu já falei, produtividade não é uma coisa que você tem na Apple de uma forma tão abrangente quanto você tem no mundo Android. Tá? De você rodar o DeX com vários aplicativos na tela, você vai rodar 2, 3 aplicativos do iPad no máximo, tem essas limitações do software. Então, assim, multitarefa de verdade você vai ter no Android. Agora, se você depende de um aplicativo só na tela e você precisa do máximo assim, poder de hardware e tal, o iPad vai te entregar isso com certeza. Fora que jogos também estão muito bem otimizados, essa linha M é espetacular, roda muito bem. Então, assim, vamos ver o que eu consigo mais pra frente, mas eu curti muito esses lançamentos aí. E aí, galera, é o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você achou desse comercial da Apple. Será que tipo foi uma ofensa à arte? Que eu vi gente falando assim, o próximo agora tem que colocar um robô para competir com um humano na corrida. Novamente, eu não vi dessa forma. O que eu vi foi você ter aquele monte de coisa que eles espremeram, compactaram para caber tudo dentro de um iPad. Simplesmente foi isso. Eu achei o comercial genial, mas hoje em dia, né, qualquer coisa é motivo para dar discussão aí, beleza? Então deixa nos comentários. E obviamente, se você conseguiu acompanhar toda essa epopeia aqui, deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.